Olá pessoal, professor Aldinei por aqui e hoje a gente vai falar sobre a função exponencial, beleza? Bora lá então para os nossos estudos. Pessoal, infelizmente 2020 está marcado como o ano do coronavírus, né? O ano da pandemia. Infelizmente tivemos que enfrentar essa situação aí nesse ano. Foi o ano que a gente teve que ficar em casa para se proteger, o ano que a gente teve que manter um distanciamento físico aí para evitar tragédias maiores, né? E também foi o ano que a gente viu demais essa história aí do aumento exponencial, né? Muita gente aí acompanhando as informações sobre essa doença ouviu falar demais dessa curva aqui, que trata aí do aumento exponencial. E esse é um assunto que está lá no nosso livro, é o capítulo 7 do nosso livro, é a função exponencial. É sobre isso que a gente vai tratar agora na nossa aula. Pessoal, vamos, antes de entrar especificamente em função exponencial, relembrar as funções matemáticas que a gente já estudou esse ano. Vou aproveitar aqui um mapa mental da galera do Descomplica e primeiramente vamos relembrar o que é uma função, né? A gente tinha dito no início do ano aí que a função é uma relação entre dois conjuntos. A gente tem dois conjuntos numéricos ali, a função seria uma relação entre esses dois conjuntos. Como assim, né? A gente tentou imaginar a função como uma espécie de máquina. Uma máquina que opera sob uma lei. A gente está vendo aqui a lei, y igual a 3x. E o que ela faz é o seguinte, pegar números aqui nesse primeiro conjunto, que a gente chama de domínio. Esse número entra na máquina, né, vamos dizer assim. Esse número que é o número x aqui, né, do domínio, é um x. Entra na máquina, ela processa esse número x lá e depois joga aqui no outro conjunto que a gente chama de contradomínio, né? No caso, depois de processado, resulta num número que vai estar aqui no contradomínio. É mais ou menos essa a ideia aí, né? Pegar um número num conjunto, processar numa máquina e chegar em outro conjunto. Aqui a gente vai achar valores y dentro desse contradomínio aí, beleza? Então vamos entender aqui, vamos relembrar, né, como é que funciona. Eu pegava, por exemplo, o zero, jogava aqui nessa lei, e aí para jogar na lei, se o zero é o valor de x, né, o domínio aqui com os valores de x, a conta ficaria y igual a 3 vezes o valor do x ali, que é zero. A gente sabe que 3 vezes 0 é zero, então essa máquina vai jogar para fora aqui o valor zero. E aí eu tenho essa primeira relação entre os dois conjuntos aí, ó. O zero no conjunto de partida, que resultou aí no zero no conjunto de chegada, beleza? Vamos pegar um outro número aqui. De repente eu ia pegar o número 1. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito confuso, né? Vamos supor que eu fosse pegar agora o número 1. Pego o número 1, jogo na máquina. Então, esse número 1 vai ser processado nessa lei. De novo, vamos relembrar. Esse aqui é o conjunto com os valores x. Ali no contradomínio são os valores y, né, que a gente vai encontrar. Então, se eu jogar esse 1 lá na máquina, vai ficar y igual a 3 vezes 1, que dá 3. E aí, então, eu tenho a nossa relação entre os dois conjuntos dadas dessa maneira, né? O 1 relacionando lá com o 3, beleza? Então, era essa a ideia simples de função que tínhamos definido aí para vocês. E aí, lembrando que esse conjunto aqui, né, com os valores de y, é chamado de contradomínio, mas especificamente os valores de y que a gente for encontrando, vai formar o que a gente chama de conjunto imagem, né? Contradomínio, na verdade, seriam todos os valores possíveis aqui na reta de números reais, no conjunto dos números reais, né? E os valores que a gente foi encontrando através do processamento da máquina, a gente vai chamando de imagem. Então, você pegou o zero aqui, ele resultou em zero, então esse zero aqui vai entrar para o conjunto, para o subconjunto aqui no caso, né?
É um conjunto dentro de um conjunto maior. Então, o 0 seria a imagem aí, digamos assim, faria parte do conjunto imagem. O 3 também, a gente viu que faz parte do conjunto imagem. Se eu pegasse o -1 e processasse lá na máquina, o resultado ia dar -3. Então, -3 também faria parte aqui do conjunto imagem. É isso, dentro do contradomínio, não se esqueçam, a gente tinha também o conjunto imagem. Vamos pegar uma outra lei aqui para essa máquina, né? Agora vamos supor que ela estivesse operando sob a lei y igual a x ao quadrado. Então, de novo, vamos pegar aqui, vou pegar o -1 agora. Se eu pegar o -1, dá entrada nele aqui na máquina, lembrando que aqui no domínio os valores de x, e aí eu vou encontrar as imagens y lá no contradomínio, beleza? Os valores de y que eu encontrar, a gente vai estar chamando de imagem. Então, ficaria assim a conta, né? Y igual a -1 elevado a 2. E -1 elevado ao quadrado, a gente sabe que vai dar 1 positivo, né? Então, quer dizer que lá, na saída aqui, a gente ia ter o número 1 como a primeira imagem, o primeiro elemento aqui do subconjunto imagem. Se eu pegar o 0, jogar na máquina, o que ia acontecer? 0 ao quadrado, né? Que no lugar do -1, eu ia ter 0 ao quadrado, que ia resultar em 0, e aí eu ia ter a segunda imagem aqui, né? Vai lá no subconjunto e coloca o 0. Se eu pegar o 1, joga na máquina, joga 1 aqui, 1 ao quadrado vai dar 1. De novo, eu tenho o mesmo elemento aqui que a gente já tinha colocado, e aí tranquilo, a gente pode ter aí, né, imagens iguais para números distintos lá no domínio. Basicamente era isso que era uma função, né? Um raciocínio bem tranquilo, um raciocínio aí bem simples para a gente recordar. É isso. Assim que a gente definiu o que era função, a gente partiu para o estudo de casos particulares de função. O primeiro que a gente estudou aí foi a função afim, a função da reta, estão lembrados? Podia ser uma reta tanto crescente quanto decrescente. A lei da função era dada aí por ax mais b, a função afim, né? Era dada por f de x igual a ax mais b. Lembrando que esse f de x aqui também pode ser substituído por y, beleza? O y e o f de x aí na função representam aí a mesma coisa. E o x que está aqui é o x do eixo x aqui no nosso famoso plano cartesiano. E aí quando a reta era crescente, né? A função era crescente, e a gente tinha aí o a nessa lei positivo, o a maior do que 0. Também vimos que para a função ser decrescente, a função afim ser decrescente, o a era menor do que 0. E aí vocês podem até se perguntar, mas o que tem a ver aí essa função afim com aquele aumento exponencial? Bom, na verdade, quando começou aí, né, a pandemia, o aumento nem parecia ser exponencial. O aumento até parecia ser um aumento que a gente chama de linear, uma linha, né? Mas depois, à medida que foi se passando o tempo, a gente já viu os órgãos aí aceitando que realmente a pandemia ia sofrer um aumento exponencial aí, não ia ser um aumento linear. Ainda há muita discussão aí sobre essa curva da pandemia, mas aqui a gente vai estar considerando aí que ela lembra uma curva exponencial, e por isso a gente está usando ela como contexto para os nossos estudos. Mas realmente, no começo aí muita gente até falava em aumento linear. E até hoje tem quem fale que não é uma curva exponencial, é uma curva logarítmica, né? Outros já dizem que está próximo de uma curva parabólica e tal. Mas a gente vai considerar como uma curva exponencial para os nossos estudos. Relembrando também a outra função, antes de partir para exponencial mesmo, a gente estudou uma outra função aí, a quadrática, estão lembrados? Ela era dada por essa lei aí, né? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O gráfico dessa função era uma parábola, que podia ser assim, né? Ou então, nesse formato. A primeira aí é quando o a, esse a aqui era maior do que 0, e a segunda era quando o a fosse menor do que 0. A gente dizia boca para baixo, boca para cima, concavidade para cima, concavidade para baixo. Esse vértice dela aqui, né, esse V de vértice, a gente tinha até formulazinhas para encontrar o par ordenado que representa esse vértice.
Tá aí as formulazinhas que a gente utilizava para achar o y vértice, né? O y aqui, vértice, e o x vértice da nossa parábola. Outra coisa importante também era analisar que essa parábola podia cortar o eixo x em 2 pontos, como a gente está vendo aqui. Ela realmente está cortando o x em 2 pontos. E nesse caso era quando o delta era positivo, quando o delta era maior do que zero. Se o delta fosse igual a zero, essa parábola aqui, na verdade, ia tocar o eixo x só em um ponto. Se ele fosse negativo, aí ela já nem tocava o eixo x. Inclusive, esses pontos onde a parábola tocava o eixo x, intersectava aí o eixo x, a gente chamava de x1 e x2, raízes da nossa função. E encontrávamos essas raízes através dessa famosa formulazinha aqui, né? A fórmula de Bhaskara, beleza? Uma coisa que vale destacar é que se você olha, por exemplo, para a parábola com a concavidade voltada para baixo, a parábola com a boca para baixo, tem curvas aparecendo por aí nesse estudo aí da pandemia, né? Tem curvas que a gente vê que ela se parece muito com essa história da parábola também. Por isso que eu estou dizendo que é uma discussão grande sobre qual é a função que descreve realmente aí a pandemia. Até mesmo porque há uma discussão sobre os números que aparecem, o Ministério da Saúde fala uma coisa, a imprensa fala outra. Mas o que a gente vai fazer aqui, galera, é olhar para essas figurinhas, ver que elas lembram objetos matemáticos, vamos dizer assim, um objeto parábola, um objeto reta, e vamos tentar aproximar o objeto matemático da realidade, já que a gente tenta sempre contextualizar os nossos estudos aí, beleza? Pessoal, então vamos lá, né? Função exponencial. E como essa discussão que eu disse aí sobre qual é a função que descreve realmente essa curva aqui, a gente vai considerar como uma curva exponencial. Inclusive, não vamos nem analisar essa história dos casos acumulados, não. Vamos criar uma curva parecida com essa que está aí, né, do Ministério da Saúde. Esse aqui é um gráfico que foi retirado do site do Ministério da Saúde. Mas vamos criar uma situação particular, isolando aqui a nossa curva no nosso plano cartesiano, como todas as funções que a gente tem aí foram apresentadas no plano cartesiano, né? Vamos continuar com a nossa exponencial aqui no plano cartesiano, é óbvio, beleza? Mas vamos analisar agora sob uma perspectiva não de casos acumulados, mas de novos casos. Vamos pensar na seguinte situação, né? Um cidadão lá é infectado, né, pelo vírus do coronavírus aí, e aí a gente tem um relógio disparando nessa hora. Vamos imaginar, esse aqui é o marco zero desse começo dessa infecção. O que acontece é que aí, depois de um dia, né, durante um dia de vida desse indivíduo, ele consegue aí contaminar 2 pessoas, vamos pensar assim. Então esse aqui é o instante zero, esse aqui seria já um dia depois que esse cidadão foi infectado, e aí conseguiu infectar 2 pessoas, e aí vamos imaginar que isso continue assim. Continue cada pessoa infectando mais 2. E aí, no caso, essas 2, então, vão infectar 4, beleza? E aí, essas 4, né, se cada um infecta 2, essas 4 vão infectar 8. E aí, a gente já está aqui no 3º dia, né? Lembrando que aqui é o marco zero, quando começou. A gente vai interpretar aqui esse primeiro caso como marco zero. 1 dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, 4 dias depois, olha o que já está acontecendo aqui, a quantidade de pessoas, 5 dias depois e por aí vai, né? A gente vai até parar de desenhar aqui porque não vai ter espaço. Isso aqui é o que caracteriza um aumento exponencial, você está vendo? A gente está multiplicando aqui sempre por um valor. Se você perceber bem, a gente está aqui dobrando, não é isso? 1 vezes 2, que dá o 2 aqui, o 2 vezes 2, que dá o 4 vezes 2, que dá o 8. Ou então a gente pode pensar isso aqui também como potências. Você pode imaginar essa situação aqui como potências. O marco zero aqui, digamos assim, o primeiro infectado seria potência 2 elevado a 0, já que 2 elevado a 0 dá 1. E aí aqui no primeiro dia, né, digamos assim, depois de um dia, se esse aqui é o marco zero, aqui é depois de um dia, a gente já teria 2 elevado a 1. Que dá 2. Aqui a gente já teria 2 elevado ao quadrado, que dá 4.
Aqui nós já teríamos 2 elevado ao cubo, que dá 8. Tá vendo só? Isso aqui é o que a gente chama de aumento exponencial. De certa maneira, então, a gente está usando a operação das potências. Se você contar quantos elementos tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E realmente, se eu pegar 2 elevado à quarta, dá 16. Viu só a ideia aí de exponencial, de onde é que ela surge? Esse aumento exponencial. Mas o detalhe é o seguinte, a curva que a gente está analisando aqui vai ter até que ser desconsiderada nesse momento. A gente vai lá no eixo Y, chamar o eixo Y de novos casos, né? Os novos casos que surgem a cada dia. Então o eixo X fica sendo aí a linha do tempo em dias. E aí vai me ignorar essa curva, porque eu não vou poder pensar nela por completo. Eu vou ter que pensar em pontos nessa curva, certo? Vou analisar pontualmente aí, já que eu estou pulando de dia em dia. A gente está tendo aqui intervalos de um dia. O que eu quero dizer? Né? No instante zero, o que aconteceu? A gente tem lá a infecção de uma pessoa. Já depois de um dia, essa uma pessoa infectou 2, o que a gente viu ali. Depois de 2 dias aí, a gente já tem aí 4 novos casos, hein? Lembrando, essa análise que a gente está fazendo aqui não é uma análise de casos acumulados. A gente está fazendo uma análise de novos casos. Depois, no terceiro dia, quantos novos casos a gente tem? Está ali, já fizemos essa conta, é 8, ou a potência 2 ao cubo, né? E por aí vai. Parando por aqui, né, por conta da falta de espaço, o que a gente vai fazer então é marcar os pontos que relacionam esses dois conjuntos aqui, né, o conjunto dos dias com o conjunto dos novos casos. Esse ponto aqui representa o par ordenado aí dos valores dia e novos casos, beleza? E aí eu teria aqui o par ordenado 0, 1, né? Lembra que primeiro eu pego o valor do x e depois o valor do y. O outro ponto representa aqui o nosso par ordenado 1, 2, relacionando aqui o conjunto dos dias com o conjunto dos novos casos. Olha o outro ponto, relacionando o conjunto aqui dos dias com o conjunto dos novos casos. Como eu disse, função é uma relação aí entre dois conjuntos. E aí aqui a gente marca esse último ponto, mas se eu quisesse eu poderia continuar, né? Poderia continuar marcando pontos. É a falta de espaço aqui que está me impedindo de fazer isso, beleza? Galera, aqui é importante destacar que a gente tem um conjunto aqui de valores que é, digamos assim, um conjunto de números naturais, não é um conjunto de números reais. Eu não estou considerando aqui os números entre 0 e 1, não estou considerando os números entre 1 e 2. Por exemplo, depois de 1 dia e meio, né, que seria mais ou menos aqui, quantos novos casos eu teria depois de 1 dia e meio? A gente não está considerando, está fazendo como o site do Ministério da Saúde faz, né? Informando o dia a dia, beleza? E por isso que a gente não vai ter uma curva contínua aqui, a gente vai só pontilhar. Mas esse pontilhado aqui já nos lembra uma função exponencial, que nesse caso aqui ia ser dado por esta lei. Como assim, professor? Por que é essa lei aqui que representa essa função exponencial aí, essa curva exponencial? Galera, vocês estão lembrados que a gente tem lá a relação entre os dois conjuntos, onde o primeiro a gente chama de conjunto dos valores x, né? Que é o domínio, e aqui a gente acha a imagem, os valores y, né? Que representa a imagem. Então vamos imaginar que eu pegue aqui esse valor 1, que é o valor de x, jogando lá na lei da função, né? O que vai acontecer? Então a máquina vai transformar esse 1, jogando 2 elevado a 1, vai transformar em 2. E é o que a gente tem realmente, olhando aqui no nosso gráfico, o 1 relacionando com o 2. A máquina também poderia ter pegado o valor 2 no lugar do x, não é isso? E aí a gente já teria aqui 2 ao quadrado, que é 4. E realmente, olha lá, se a gente pega o x valendo 2, se no lugar do x eu coloco o 2, o resultado que eu tenho aí é o 4. Olha lá, o 2 se relacionando com o 4. Então, função exponencial, de novo, é uma relação entre dois conjuntos. Nesse caso particular aqui, eu estou dizendo que o domínio é o conjunto dos números naturais, porque como eu estou falando aí de dias, né? Então, eu chamei o marco inicial aí de 0,
né? O instante que o relógio disparou é o 0, que é um número natural, com certeza, e depois eu vou pegando só os números naturais depois do 0, 1, 2, 3, 4. Eu não estou pegando números decimais aqui, não estou pegando fração, não estou pegando número irracional. Por isso que eu vou dizer que o nosso domínio aqui, nessa função, nessa situação particular, o nosso domínio ficou sendo os números naturais. E dentro do nosso contradomínio, né, a gente tem aqui o subconjunto imagem, que são números naturais não nulos. A nossa imagem aqui só está aceitando números naturais não nulos, que é o que realmente a gente está vendo aqui, ó. É o 1, é o 2, é o 4, é o 8. Esse asterisco aqui significa que o 0 está fora. E realmente, a gente não tem ali 0 contabilizando como novos casos, né? Partiu do 1 aqui como sendo novos casos. O primeiro infectado aí pode ser chamado de novo caso. E a partir dele a gente foi tendo o aumento exponencial. Está aí tentando entender o que é um aumento exponencial, o que é uma função exponencial, qual é a cara que tem uma lei de uma função exponencial. Beleza? Mas essa função exponencial não precisa representar somente essa situação problema, né? Dos novos casos aí de contaminação pelo coronavírus. Ela pode representar outras situações onde a gente vai poder considerar aí todos os números reais no domínio, beleza? A questão é que no conjunto imagem a gente continua não considerando todos os números reais. A gente vai ter que desconsiderar o 0 e nesse caso aqui em particular, os valores negativos também não serão aceitos. A gente está vendo aqui que os valores de y sempre estarão acima de 0. Isso aqui é o que a gente chama de conjunto dos números reais estritamente positivos. E aí, nesse caso, já não teríamos mais um pontilhado. Aí a gente já teria uma curva contínua. Aqui a gente já teria a representação aí como uma curva contínua porque estamos no domínio considerando todos os números reais, beleza? Eu posso pegar qualquer número real aqui no domínio. Deixa eu melhorar isso daqui. Só um instante. Então vamos lá, domínio, né, que é o eixo x. Eu posso pegar qualquer valor aqui, qualquer valor real, tanto antes do 0, sendo número negativo, número com vírgula negativo, fração negativa, irracional negativo. Tá aí, ó, meu domínio é qualquer número real que eu queira. Já a imagem, que são os valores aí no eixo y, essa imagem ela já tem a restrição, né? A gente só tem valores estritamente positivos para essa função. Só valores acima do 0. Inclusive, essa curva ela continuaria aqui e não tocaria o eixo x. Daqui a pouco a gente vai analisar diversos tipos de gráficos aí da função exponencial e entender aí por que ela não toca esse eixo x. E aqui então a gente pode formalizar aí a definição de função exponencial. É uma definição que está na página 136 do nosso livro didático. E lá a gente vai ver que chama-se função exponencial qualquer função de reais em reais positivos, né? Esse asteriscos mais aqui significa que são só os reais positivos, dada por uma lei da forma f de x igual a ax, lembrando, a elevado a x. Lembrando que f de x é sinônimo de y, né? É a mesma coisa, f de x é aqui o eixo y. O a, galera, ele é um número real que tem que ser maior do que 0, beleza? Ele não pode ser negativo e ele tem que ser diferente de 1. Existe essa restrição para a base aí. Se a gente tiver aqui, por exemplo, este a negativo na função, olha o que pode acontecer de problema aqui. Suponhamos que temos aqui uma função nesse formato, y igual a menos 2 elevado, vamos colocar aqui um expoente fracionário, para ver que problema que pode surgir quando você tem aqui um a que não seja maior do que 0, no caso aqui um a negativo. Para quem se esqueceu aí, expoente fracionário tem uma brincadeira que diz, né, que a gente pega que quem está na sombra e leva para o sol, e quem está no sol vai para a sombra. Mas que sol? Que sombra é essa que você está falando, professor? O sol e a sombra aqui da raiz. Ó.
Expoente fracionário, na verdade, a gente converte em raiz. A base aqui continua lá, dentro da raiz, e aí a gente vai ter este cara que está supostamente aqui na sombra vindo para o Sol, e este cara que está aqui no Sol, supostamente vindo para a sombra, né? É isso que a gente faz com o expoente fracionário, converte ele numa raiz. Aqui no caso uma raiz quadrada, onde nem precisaria aparecer esse 2, né? E esse 1 também. Olha o problema que a gente tem, ó, raiz quadrada de número negativo. A gente ainda não tem um conjunto aí para encontrar a resposta da raiz quadrada de número negativo. Não tem um número que multiplicado por ele mesmo dê resposta negativa, beleza? Então é por isso que não pode acontecer de ter essa base negativa. E por que ela tem que ser diferente de 1, professor? Por que a gente não pode ter y igual a 1 elevado a x? Aqui o problema seria o seguinte: 1 elevado a x, qualquer valor que eu colocasse para x, a resposta sempre ia ser 1. Se fosse 1 elevado a 1, a resposta é 1. Se fosse 1 elevado ao quadrado, se no lugar do x eu colocasse 2, 1 elevado ao quadrado também ia dar 1. Então a gente ia ter, na verdade, aqui uma função constante, né? Uma função aqui que só daria 1 no eixo y. E não é isso que a gente quer uma curva exponencial, beleza? Então é por isso que a base também da nossa potência tem que ser diferente de 1. Legal! Outros exemplos aí então de função exponencial, né? Tá aqui, ó, com base positiva e diferente de 1, seria y igual a 10 elevado a x, ou então 1/3 elevado a x. Se 1/3 aqui, se a gente dividir, né, vai dar 0,3333, é diferente de 1, é maior do que 0. A nossa y igual a 2 elevado a x, que acabamos de analisar aqui, cujo gráfico está aqui do lado. E por último aqui, mais um exemplo, 5/6 elevado a x. Prestem atenção que todas as bases aqui atendem à recomendação ali de ser positiva e diferente de 1. Vamos agora fazer umas observações sobre os gráficos dessas funções que eu acabei de apresentar aí com um exemplo. Vamos usar aqui o aplicativo GeoGebra, digitar aqui a primeira função lá, y igual a 10 elevado a x, e observar, olha aí, ó, como ficou o gráfico em laranja aí, beleza? Y igual a 10 elevado a x está aqui. Vamos para outra. Y igual a 1/3, né? 1/3. E aqui a gente já tem uma base aí que é 0, alguma coisa, presta atenção nisso aí, elevado a x. Opa, olha aí, a posição já ficou diferente, ó. Já não é uma posição como a anterior. Vamos para outra. Vamos digitar agora a y igual a 2 elevado a x, que a gente já até fez, mas vamos fazer aqui de novo. Presta atenção que a base aí ela é maior do que 1. E olha como é que ficou o gráfico. Olha lá. Tá vendo em cinza aqui? Vamos para a última. Y igual a 5/6 elevado a x. E 5/6, se você dividir aí, vai ver que também é um número que está entre 0 e 1, que é 0, alguma coisa. Vai dar 0,8333. Olha aí como é que ficou o gráfico, hein? Beleza? Esse que está destacado em verde aqui. Pessoal, vamos observar aqui agora umas propriedades da nossa... Do gráfico da nossa função exponencial. Uma propriedade importante aí é que o gráfico da função y igual a elevado a x, ele intersecta o eixo OY, né, o eixo aqui das ordenadas, sempre aqui no ponto de ordenada 1. Ó. Tá vendo que todas as curvas exponenciais passaram aqui pelo 1? Inclusive, quando a gente fez o estudo lá daquela situação do coronavírus, também vimos que aquela curva pontilhada, né, passava aqui pelo 1. Tá aí uma característica importante aí desse gráfico. Ele sempre intersecta aqui no ponto de ordenada 1, vamos dizer assim. Outra coisa que a gente pode observar é que ou o gráfico está nessa posição ou ele está nessa posição, não é isso? Aqui, se a gente olha o y igual a 10 elevado a x em laranja, tá lá, ó, é esse gráfico. E o 2 elevado a x, que é o que está em cinza, também está nessa posição parecida com a primeira lá, beleza? Já esse aqui, que a base era menor do que 1, era 0,333,
era um número aqui, vamos dizer, entre 0 e 1, né? Olha como é que ficou o gráfico aqui. É este gráfico aqui que representa o 1/3 elevado a x. E esse aqui também, que é um número que vai dar entre 0 e 1, é o gráfico em verde, também está aqui, ó. Beleza? A gente vai, então, definir aqui o seguinte. A gente tem gráfico que tem uma base maior do que 1, e ele é um gráfico crescente. Beleza? Isso aqui é uma função que a gente chama de crescente, porque à medida que vai aumentando os valores de x, também vai aumentando os valores de y. E a característica fundamental é que a base desse tipo de gráfico aqui, a base, né, da lei aqui, a base na potência, que aparece na lei da função, ela é uma base maior do que 1. Se a base tiver entre 0 e 1, se a base for aqui, né, 0,333, 0,8333, aí a gente já vai ter uma função que a gente chama de decrescente. Se a gente caminhar aqui nesse sentido, olha, os valores de y estão diminuindo à medida que o x está aumentando. É uma característica que a gente já tinha estudado aí, né? O que caracteriza aí uma função crescer ou decrescer? À medida que a gente vai olhando para os pontos dela aí, os valores de y decrescem e os valores de x aumentam. Isso é decrescente. Se eu for analisando os pontos e analisando esses pontos, a gente vê que o x e o y aumenta, aí a gente chamaria de função crescente. Características fundamentais aí do gráfico da função exponencial, hein? Passa pelo ponto de ordenada 1, aqui no eixo y, é crescente quando a base da nossa lei aqui, né? O a da nossa lei aqui é maior do que 1, é decrescente quando o a base aqui da nossa lei, esse valorzinho aqui, está entre 0 e 1. Pessoal, nós havíamos comentado anteriormente, né, que o gráfico desse tipo de função exponencial, né, a elevado a x, ele não toca o eixo x, o y nunca é zero. Vamos isolar uma dessas 4 funções aqui, vamos considerar só a função y igual a 1/3 elevado a x e vamos dar um zoom aqui para observar isso. Apesar de parecer que está tocando o eixo x, né, esse eixo aqui da horizontal, olha lá, quando a gente aproxima aí usando o aplicativo, fica bem próximo ali do eixo x, mas não toca. O y nunca, nessa função aqui, vai dar zero. Ah, como assim, professor? O y não pode dar zero? Olha essa outra função aqui, y igual a 10 elevado a x. Dando o zoom aí, ó, parece que vai tocar, mas na hora que você aproxima aí, a gente vê que não toca o eixo x. Isso aqui é simples de se explicar, galera. Por que esse tipo de lei de função, o gráfico dela não toca o eixo x, né? Para tocar o eixo x, o y tinha que zerar. Qualquer ponto aqui sobre o eixo x, vamos pegar, por exemplo, um ponto aqui. Este ponto aqui seria o ponto 1 e 0, não é isso? Aqui, ponto sobre o eixo x, o y sempre está zerado. Se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, ó, este aqui seria o ponto -1 e 0. Então, para que a nossa curva exponencial tocasse o eixo x, o y aqui tinha que zerar. Mas vamos pensar nessa conta. 0 igual a 10 elevado a x. Qual é o expoente que eu vou colocar aqui que 10 elevado a ele vai dar zero? Muita gente, né, fica pensando, é o zero, hein? 10 elevado a zero dá zero. Não, 10 elevado a zero dá 1, galera. Beleza? Não tem um expoente x que eu coloque aqui, não tem um valor de x que eu coloque aqui, que o resultado dê zero. Assim como também aqui, né? 1/3, 1 sobre 3 elevado a quanto vai dar zero? Não tem, não existe esse valor. Então é por isso que a gente, quando aproximou aqui esta curva, ou quando aproximou esta curva aqui do eixo x, a gente viu que parece que toca, mas não tem como tocar. Não tem um valor de x ali para esse tipo de função aqui, função com esse formato que a gente está vendo aqui, não tem como a curva tocar o eixo x. Beleza? Havíamos falado sobre isso, está aqui justificado por quê. Pessoal, vamos voltar a olhar só para a função y igual a 2 elevado a x. Vamos olhar só para ela aqui.
e observar o que acontece quando a gente pega ela e multiplica, por exemplo, uma constante aqui no caso 3. Olha aqui a nossa curva exponencial, o que acontece com ela, tá vendo? O aumento dela é mais acelerado, o aumento exponencial aqui a gente diz que é mais acelerado. Se eu multiplicar por 30 agora, olha o tanto que acelera ainda mais o crescimento exponencial aqui, né? Os valores de y aumentam mais aceleradamente. Se eu multiplicar isso aqui por 300, essa curva ia se aproximar ainda mais do eixo y aqui, mostrando um crescimento ainda mais acelerado. Esse formato aqui de função exponencial é uma variação daquele formato lá. Às vezes a função exponencial pode vir com essa cara aqui, ó. Y, deixa eu melhorar isso aqui, y igual a k vezes a elevado a x. Esse k aqui nada mais é do que essa constante que apareceu aqui, multiplicando o nosso a elevado a x. Nada de tão complicado assim não, beleza? Essa é uma variaçãozinha então que a gente pode ter da função exponencial, k vezes a elevado a x. Às vezes essa letra aqui pode ser um m, o que interessa é que representa uma constante qualquer aí. Tranquilo, né? Isso que a gente fez aqui mostrou que se a gente multiplicar, né, o a elevado a x por um valor, a curva cresce mais aceleradamente. Agora vamos fazer o contrário, vamos dividir. Ou então multiplicar por uma fração, né? Multiplicar por uma fração aí, como essa, vai ser sinônimo de dividir. Como se eu estivesse dividindo por 3. Multiplicar por 1/3 é sinônimo de dividir por 3. Olha lá. Agora a curva já apresenta aí um aumento exponencial menos acelerado, né? Ela demora um pouco mais para acelerar aí o crescimento. Vamos lá agora, vamos dividir por 30, ou então multiplicar por 1/30. Olha aí, como demora ainda mais para haver aí o crescimento exponencial. Se for por 300, então, né, tá aí evidente que ela vai demorar ainda mais. E repitem, isso aqui não está tocando o eixo X, apesar de parecer que toca. Aí, uma variaçãozinha, então, que a gente tem daquela lei da função exponencial, né? Às vezes ela pode aparecer com... Às vezes ela pode aparecer com essa cara y igual a k vezes a elevado a x. Se esse k aqui for um número grande, né, mostra que a função aumenta aqui mais aceleradamente. Se esse k aqui for uma fraçãozinha como essa, 1/300, aí já demora mais para haver o crescimento exponencial. Outra variação do gráfico da função exponencial que a gente pode ter é adicionando uma constante aí, né? Ao invés de multiplicar como a gente fez. E olha lá, se eu adiciono 1 na minha função, ela subiu um andar. Se eu adiciono 2, ela subiu 2 andares aqui, vamos dizer. Adicionei 1, tá lá, subiu 1 unidade. Adicionei 2, subiu 2 unidades. Lembrando que ela sempre passa aqui pelo 1. Olha lá, adiciona 3, subiu 3 unidades. Adiciona 4, subiu 4 unidades. Lembrando que a referência é essa, né? Ela passa aqui pelo ponto de ordenada 1. Agora, se eu fizer o seguinte, se eu subtrair 1, ó, ela vai descer uma unidade, tá vendo? Aí ela já vai interceptar o zero aqui, ó. Aquela restrição que a gente estava tendo ali, né, de R asteriscos mais, para essa variação aqui não vai ter. Olha lá para você ver. Se eu subtraio 3, ela saiu do 1 e desceu 3 unidades. Se eu subtrair aqui 2, ela saiu do 1 e desceu 2. Tá aqui mostrando o que acontece para esse tipo de variação da função a elevado a x. Tranquilo, né? Mais uma análise de gráfico da função exponencial aqui. Pessoal, e é importante destacar que uma mesma lei de função exponencial pode descrever aí vários fenômenos da natureza, né? Um outro fenômeno bem atual aí é o das fake news. A gente pode imaginar aquela situação inicial lá da contaminação de outra maneira. Imagina que essa pessoa aí, no instante zero, aí, dá na cabeça dela de espalhar uma informação falsa, né? E aí, dentro de 1 minuto, aí, ela decide, vou contar para esses 2 chegados meus aqui. E essa coisa continua, cada um dos 2 vai contar para mais 2, e aí a gente já tem aí 4 desinformados aí no segundo minuto. De novo é aquela história, esse aqui é o marco zero, depois de 1 minuto esse cidadão resolveu deixar os 2 mal informados aí, esses 2 resolve continuar, né,
a desinformação, o serviço de desinformação, aqui já no segundo minuto, e continuando, né, tá vendo que é um esqueminha parecido com a história lá dos novos casos, mas aqui agora a gente vai chamar o eixo Y aí de novos enganados, né? Vamos chamar de novos casos de contaminados, não, vamos chamar de novos enganados. E como mentira espalha rapidamente aí, né, a gente pode falar que o eixo X aqui é a linha do tempo agora em minutos. Então, no instante zero, o cidadão resolveu inventar a mentira, que depois de 1 minuto já estava no ouvido de 2, que depois de 2 minutos já estava no ouvido de 4, e aí essa é uma situação usando a mesma lei da função que a gente usou anteriormente, mostrando que você pode ter a mesma lei descrevendo situações distintas aí. Vamos lá, mais uma situação, problema aqui, onde a função exponencial está sendo empregada. Olha essa situação aqui. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade do início desse intervalo. E esse gráfico aqui representa aí de forma genérica o que acontece com a quantidade do fármaco no organismo humano ao longo do tempo. Se você tem aqui a ingestão no marco zero, né, no instante zero, então você tem 100% de fármaco no organismo, 100% de medicamento. Depois de uma meia-vida, número de meia-vidas aqui, na hora que passa uma meia-vida, cai para 50%. Depois de 2 meia-vidas, já cai lá para 25%. Tá vendo? Sempre a metade do que era anteriormente. Esse caso aqui é falando desse fármaco, ó, famoso aí entre os que usam antibiótico, a amoxicilina. Inclusive, isso aqui é uma questão que foi retirada do Enem de 2007, e a gente sabe que, de acordo com essa questão, a meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Então, significa que se você toma aqui, né, 500 miligramas da amoxicilina, um comprimido aí de 500 miligramas, depois de 1 hora, essas 500 miligramas vai cair pela metade, vai cair para 50% de acordo com o gráfico. Então, você já vai ter só 250 miligramas no organismo. Depois de mais 1 hora, né, na segunda meia-vida aqui, 1 hora depois, já que está falando que a meia-vida dele aqui é de 1 hora, aí os 250 já vai cair para 125. E vai caindo pela metade aí, à medida que as horas vão passando. E vamos ver se a gente consegue uma lei, né, que descreve aí essa função exponencial que a gente acabou de ver, essa curva exponencial. Vamos jogar as informações aqui da amoxicilina numa tabela. A gente viu anteriormente aí que a meia-vida do antibiótico, né, é de 1 hora. Isso significa então que no instante zero, na hora que você coloca o comprimido aí no organismo, você tem 500 miligramas de amoxicilina no organismo. A gente poderia dizer então que o f de zero, a função do zero, é ser 500, né? F de 1 seria 250. Olha aí, de novo a gente está relacionando aqui o conjunto do número de meia-vidas com o conjunto quantidade de amoxicilina no organismo. F de 1 igual a 250, mas a gente também pode pensar esse 250 como 500 sobre 2. Não é a mesma coisa? Ou também pode pensar como 500 vezes meio, acabamos de falar agorinha, né, que dividir é a mesma coisa que multiplicar aí por uma fração, nesse caso aqui, né? F de 2, a gente está vendo lá a relaçãozinha ali naqueles dois conjuntos, que o 2 relaciona-se com o 125. E o 125 pode ser escrito assim, ó. Se o 250 pode ser 500 vezes meio, que é, né, a metade de 500 aí, então 125, que é a metade do 250, pode ser escrito como 500 vezes meio, que daria 250, vezes meio de novo, que daria 125. Ou, outra maneira, é escrever na forma de potência, meio vezes meio, meio ao quadrado. E aí a gente continua o f de 3, então. Vai ser o meio vezes meio, que a gente pode também escrever como 500 vezes meio ao cubo. E aqui, galera, acho que já dá para perceber, né, que quando a gente vê o f de x para um número x aqui, se fosse aumentando aí, a gente vai ter essa funçãozinha aí, descrevendo a meia-vida da amoxicilina, escrevendo aí como a gente pode dizer que isso aqui é a lei da função que descreve aquela curva exponencial que vimos anteriormente, né? Que curva é essa que você está falando, professor? Essa curva aqui
essa curva exponencial que mostrava lá que o indivíduo no marco zero, no instante zero, na hora zero, né, vamos dizer assim, tem 500 miligramas de amoxicilina no organismo, depois de uma hora, depois de uma meia-vida, já cai para 250 miligramas. E o organismo vai processando aí esse medicamento, vai eliminando ele, até se aproximar ali de 0 miligramas do medicamento no organismo, beleza? Essa uma hora, essas 2 horas aqui, são as meia-vidas aí da amoxicilina. Lembrando que isso aqui é uma questão do Enem de 2007, é só dar uma olhadinha nessa prova 1 amarela, falando da amoxicilina. Essa questão do Enem que definiu que a meia-vida da amoxicilina aí é de 1 hora, mas nós temos uma situação parecida no nosso livro, na página 145, e lá já vai dizer que a meia-vida da amoxicilina é de 1,3 horas. É de aproximadamente aí 1 hora e 20 minutos, né? Quase que exatamente 1 hora e 18 minutos, e o livro até arredondou para 1 hora e 20 minutos, beleza? Então tá aí, dá uma olhadinha na página 145 que essa situação, problema, também está tratada lá no nosso livro, na seção Troca Ideias. E o nosso livro traz várias situações aí envolvendo funções exponenciais, mostrando que ela é aplicada demais aí em fenômenos naturais. Olha essa questãozinha que está no livro também, que fala sobre a quantidade de água num reservatório, né, sendo dada por uma função exponencial. E olha aqui aparecendo agora até expoente negativo. E daqui a pouco a gente vai ter que rever as propriedades da potenciação, já que a gente vai ter que resolver situações que envolvam essas propriedades. Uma outra situação que a gente tem no livro também é relacionando o estudo de funções com juros. Um probleminha lá onde a função exponencial aparece num questionamento sobre a caderneta de poupança, sobre o rendimento da caderneta de poupança. Também está no nosso livro didático, também vamos tratar desse assunto aí nas nossas listas de exercício, beleza? Mas como eu disse, né, importantíssimo para resolver esse tipo de questão aí com função exponencial é lembrar das definições e propriedades das potências que a gente viu no ensino fundamental 2 aí. Uma definiçãozinha importante aí é lembrar que todo número real é não nulo, né? Esse asterisco aqui significa que a base não pode ser zero. Todo número real não nulo elevado a zero resulta em 1. Qualquer que seja o real não nulo aí, se você tiver ele elevado a zero, vai dar 1. 2 elevado a zero dá 1. 10 elevado a zero dá 1. Meio elevado a zero dá 1. Umas outras propriedades importantes que a gente tinha também era que dizia aí que se você tem uma multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Se a gente for aplicar numa situaçãozinha aqui, olha lá, se você tiver a potência 2 ao cubo multiplicando 2 à décima, você conserva a base 2 e soma os expoentes aí 3 mais 10, podendo escrever aí na forma de potência 2 elevado a 13. Se você tiver uma divisão de potência de mesma base, aí você já vai subtrair os expoentes conservando a base. Olhando aqui uma situação parecida, né? 2 ao cubo dividido por 2 à décima. Então, conservei o 2 e subtraí aqui 3 menos 10. E por isso que deu um expoente negativo. Opa, expoente negativo, acabamos de falar agorinha. O que faz, professor, quando o expoente é negativo? A gente vai, no caso aqui, inverter a base, né? E trocar o sinal do expoente. É só isso que você faz quando tem uma potência com expoente negativo. Já tínhamos visto isso no ensino fundamental, né? Então, se eu tenho 2 elevado a menos 3, eu vou inverter a base. Essa base aqui que a gente pode encarar ela como sendo 2 sobre 1, né? Aqui é como se fosse 2 sobre 1. O inverso dela é 1 sobre 2. E troca o sinal do expoente. Ah, mas não pode pôr o expoente lá também, não? Pode, mas tanto faz, né? Porque lá 1 elevado a 3 vai dar 1 mesmo. Aqui o 2 ao cubo é que foi importante destacar. Se você tivesse, vamos pensar numa outra situação aqui. Se você tivesse 2 terços elevado a menos 2. Então a regra é a mesma. Você inverte a base, viraria 3 meios e troca o sinal do expoente. E aí eu teria então 9 quartos como resposta. Beleza? Essa era a propriedade da potência com expoente negativo. Outra propriedade que a gente tinha era a potência elevado a um expoente. E aí, nesse caso, aí a gente conserva a base
e multiplica os expoentes. A gente multiplica aqui o 3 pelo 10 nesse tipo de situação e vou ter 2 elevado a 30. Cuidado, galera, porque aqui pode acontecer a gente não ter esse parênteses, e se eu tiver aqui, por exemplo, 2 elevado ao quadrado elevado a 3. A regra anterior dizia que eu multiplicava os expoentes, né? Então, dá vontade de vir aqui e multiplicar o 2 pelo 3 e falar que é 6. Só que isso aqui está errado. Na verdade, quando a gente não tem um parênteses aqui fechando a minha potência, a gente, na verdade, vai ter que resolver a potência que apareceu no expoente aqui primeiro, vai ter que resolver o 2 ao cubo, ou seja, vai ter que resolver o 2 vezes 2 vezes 2, e nesse caso aqui daria 2 elevado à oitava, beleza? Olha só o detalhe do parênteses, hein? Se eu coloco o parênteses, tranquilo, era só multiplicar 2 vezes 3. Sem o parênteses, aí já é assim que eu tenho que resolver. Última propriedadezinha importante aqui é a potência com expoente fracionário. Se você tem aí um expoente fracionário, agora a gente falou sobre isso, né? Aquela história do tá na sombra, vai para o sol, tá no sol, vai para a sombra, beleza? O denominador aqui, a gente coloca aqui no sol, vamos dizer assim, e o numerador aqui a gente coloca na sombra. Então, usando um exemplo aqui, se você tiver 9 elevado a meio, então esse numerador está aqui na sombra, não está? Está na sombra sob este traço. É uma brincadeirinha que ajuda muito. Tem muita gente que acha mais fácil assim, por isso que a gente está adotando ela. Então, tá na sombra vai para o sol, tá no sol vai para a sombra, escondido aqui dentro da raiz. Bom, raiz quadrada de 9 está lá, é 3. E aí a gente tinha até falado, né, do problema na função exponencial, quando a base, por exemplo, numa função exponencial é negativa. Se eu tivesse aqui y igual a menos 9 elevado a meio, aí é problema, né? Porque se eu transformar isso aqui em raiz de menos 9 não é menos 3. Por que que não é menos 3? Porque menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Então, a gente ainda não tem como responder raiz quadrada de número negativo. Por isso que na função exponencial tinha aquela restrição. Beleza? Tá aí. Anota aí essas propriedades da potenciação. Vão ser muito utilizadas aí na resolução de problemas com função exponencial. E é isso, né? Então, hoje a gente falou da função exponencial, definiu que ela é qualquer função de reais em reais positivos. Eu pego aqui no domínio dos reais, aplico lá essa lei e chego lá em números reais positivos, números reais que não são negativos e não são zero, e não é zero. Ela é dada por essa lei e lembrando, como eu acabei de falar, o A tem que ser positivo, tem que ser maior do que zero e também não pode ser 1, senão se torna uma função constante. É isso, a nossa aula se encerra por aqui, muito obrigado e até a próxima.